para a nossa aula. Essa parte inicial aí foi importante e necessária para que vocês entendam o que está acontecendo e vejam que não foi algo que eu, professor Jefferson, determinou ou o professor Ricardo determinou. Foi algo que veio, olha, o critério de seleção, como é que foi, como é que deixou de ser. Não foi a gente que determinou, tá? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula. Ô, Jefferson, eu cheguei depois aqui, tô vendo aqui no grupo a situação. O que foi que aconteceu a prova, dessa prova? Eu entendi que foi selecionado alguns alunos para ser feita a Isso, mas prova, não é vão da ser turma, todos, né? da turma de concreto armado. Entendi, só de concreto armado. Aí, no caso, o aluno que não foi Exatamente. selecionado para fazer a proficiência, ele ficaria só com a prova normal, correto? Exatamente. Ah, Fica só com a prova normal. E quem for selecionado tem que fazer a proficiência. entendi. Aí eu sei que eu fui selecionado se eu recebi aquele e-mail lá que printaram lá, né? Exatamente. Você recebeu? Não sei, eu vou abrir o meu e-mail aqui agora, eu não tive tempo de olhar isso ainda. Tá. Aí se Então, eu se você recebi, a recebeu, prova vai estar lá no meu portal, correto? Até a data que está falado. então, teoricamente sim. Eu não sei dizer como é que vai essa prova, porque eu não recebi o e-mail, entendeu? Ah, tá. Eu só vi lá no grupo o e-mail. Então, como eu falei, essa informação eu não tenho essa informação para passar. Sim. Olha, vai ser assim, assim. Eu sei que ela foi vinculada à disciplina de concreto armado, porque é uma disciplina de 8º período. Sim. E a regra é que ela seja sempre vinculada a disciplinas de 8º período. Uhum. Então, por isso que eu falei que a turma que está no 7º semestre que vem vai enfrentar essa mesma prova. Ah, tá. Não, beleza, era só para eu entender mesmo o que tava rolando. Mas tá, fechou. Tranquilo. Valeu, Jefferson. Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula. Tá? Sensoriamento e SIG. É o que a gente vai ver na seção 4.2. Ok? Então, sensoriamento remoto. Tá? Então, antes de começar o texto, uma breve conversa, uma breve explicação. Eu trabalhei com sensoriamento remoto na minha graduação. Depois trabalhei com alguma coisa, não muito, mas muito mais na graduação e depois no meu mestrado. Eu usei na época o software Idrizi, tá? E nós conseguimos as imagens via Sindacta. Elas passaram pelo Sindacta e pelo INPE. Então, são imagens de satélite. O satélite era... Achei que alguém tinha entrado na sala. O satélite era o Cybers, né? Então, é um satélite que o Brasil tem é uma família de satélites, os Cybers, que o Brasil tem em parceria com a China desde os anos 90. Então, como é que funciona isso? Então, o sensoriamento remoto nada mais é do que o satélite passa e tira uma teórica, vamos chamar assim de teórica, que a gente vai entender o processo, uma foto. Mas, na verdade, ele não tira uma foto, né? Ele capta uma imagem. Pô, professor, mas captar uma imagem numa foto? Não. A diferença está no quê? Ele emite ondas eletromagnéticas e cada objeto corresponde tem um comportamento distinto, tá? Então, aí você tem que calibrar as bandas. Como assim bandas? Eletromagnética. Então, pulso de eletromagnética é uma onda. Então, você tem que calibrar aquela onda pelo comprimento e largura e identificar exatamente o que ela está coletando. Por exemplo, é uma área verde. É uma área urbana. Enfim, você coleta os dados através da resposta eletromagnética, retorna para você e você tem a formação da imagem. Ok? O Google Map, ele utiliza sensoriamento remoto. Mas ele combina o outro carinha que está aí,
Porque vocês vejam, a aula de hoje aborda 2 tópicos, sensoriamento remoto e SIG, Sistemas de Informações Geográficas. Então, vocês já devem ter visto o carro do Google passando, cheio de câmeras em 360 graus, que ele vai coletando as imagens para montar depois lá no Google Maps, aquele caminhamento que você faz. Ou seja, ele está usando uma base gráfica e adicionando informações. Aquelas fotos nada mais é que informações. Então, é assim que funciona. Então, sensoriamento remoto e SIG. Os dois andam juntos, porém, são distintos. SIG, você usa as informações agrupadas numa base de dados gráfica. Sensoriamento remoto é uma técnica para obter as imagens, né? Então, eu falei, esquece a ideia de fotografia, porque não é uma fotografia. Quando você recebe uma imagem, sensoriamento remoto é uma imagem totalmente preta. Ela é preta, ela é escura, ela não tem nada visível nela, tá? Então, você recebe aquela imagem e aí você vai filtrar as bandas espectrais e identificar os teus objetos. E, evidentemente, que os softwares fazem esse processamento da imagem, tá? No começo, há 30 anos atrás, você tinha que fazer a interpretação da imagem. Você tinha que identificar os pontos. Você tinha que fazer todo esse trabalho de rastreamento de imagem. Há 30 anos atrás. Hoje não. Hoje você já tem esta imagem pronta. Ela lhe é dada pronta, mas esse pré-processamento, não se engane, ainda existe e é feito pelo software. Então, os softwares fazem esse pré-processamento da imagem, ok? Então, só para ter uma visão geral, aí a gente entra agora no sensoriamento remoto, tá? Então, aqui uma definição clássica, bonitinha. Sensoriamento remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio de detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Ou seja, após a explicação que eu dei, essa dedução fica mais simplificada, né? Na verdade, não tem muito segredo. Funciona exatamente o mesmo princípio físico do radar móvel que o guarda fica na BR, parece um secador de cabelo, né? E ele dispara o quê? Um feixe eletromagnético que viaja na velocidade da luz, encontra o carro e retorna. Neste caso em particular, ele não quer identificar nada, ele só quer saber a velocidade do objeto. Então, aí, aquela velha fórmula, né? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Movimento retilíneo uniforme. Ou pode ser acelerado também, não faz grande diferença. Eu lanço e retorna a minha onda. Eu sei a velocidade dela. Ao ir e retornar, ele me deu a distância. Logo, eu tenho como determinar qual velocidade o meliante que irá tomar uma multa por excesso de velocidade está. E assim aparecem os dígitos ali no secador de cabelo do guarda e pronto, resumido, você levou os pontos para a carteira. Exatamente assim. Onda eletromagnética. A mesma coisa funciona, só que daí não mais uma onda eletromagnética, aí a gente não tem mais uma onda eletromagnética, né? E sim, o sonar, eu tenho um pulso, e aí esse pulso, mas também é uma onda, ele vai no mar e detecta o objeto e retorna. Então, eu até mostrei para o pessoal que faz geologia, estava mostrando para eles como é que é o comportamento, que eles utilizam o sonar para fazer sondagem e identificar minérios,
identificar petróleo, identificar camadas do subsolo, por exemplo, um depósito de água subterrâneo, usando essa técnica do sonar. Mas é o mesmo princípio, ou seja, eu vou medir o comprimento de onda. Só que cada superfície reflete com uma determinada frequência, certo? Esta diferença de frequência é que faz a construção da imagem. Então, ela passa e tira a foto. Vamos chamar assim de foto, ou melhor, imagem, tá? Imagem, mas não tire, o satélite ele não tira foto, ok? Quando você vê aqueles filmes, eu até dou risada. Filme de espionagem americano, pega, eu vou mudar a posição do satélite e vou olhar o cara aqui. E esquece isso. Esquece, porque isso é ficção científica da brava. O processamento de uma imagem, ele demora para nível de detalhamento que os caras mostram lá, horas. E não é, vou mudar a posição do satélite aqui, e aí eu mudei, o satélite tirou. Se liga, o satélite está em órbita geoestacionária. Para você mudar um mínimo detalhe na órbita do satélite, é um trabalhão daqueles, em primeiro lugar. Segundo, ele está dando voltinhas em volta da Terra. Digamos que vamos fazer conta de preguiçoso? Fazer conta de preguiçoso? Faz de conta que o dia tem 24 horas, tá? Ele dá 24 voltas na Terra. Ou seja, ele passa no determinado ponto, vamos falar o seguinte, ele passa em BH a cada 1 hora. Não, agora eu vou mudar a posição do satélite para pegar o cara. Se liga, né? É para dar risada, é ficção científica. A realidade, o satélite não tem como você fazer isso do jeito que eles mostram lá. Mudei a posição, aqui eu estou localizando o cara, não sei o quê. Esquece. Ok? Então, você pode, numa brincadeirinha dessa, tirar o satélite da órbita geoestacionária e derrubar o satélite. Então, isso não existe. Então, é uma ficção científica. Então, começa por aí. O Google Map, ele tem tempo real. Vai nessa. Não é tempo real. O Google Map usa imagens de sensoriamento remoto? Usa. Mas são imagens pré-processadas. Quando você entra no Google Earth, tá? Você tem lá embaixo, no seu canto direito inferior, a data de quando foi coletada a imagem. Ok? Então, a imagem foi coletada na data X. Lá está a informação da imagem, tá? Então, isso é outra lenda urbana. Então, o Google Maps, não, esquece, lenda urbana. Não, ele coleta a imagem em tempo real? Não, eles fazem todo um pré-tratamento. Coletam aquela imagem, processam e aí sim colocam lá à disposição. Eles dão zoom, dão escala. A gente já vai falar como isto é possível e qual o limite, tá? Então, o objeto ele é imagiado e registrado pelo sensor através de uma medida de radiação eletromagnética. Imagens transmitidas por satélites, tá? As imagens não são transmitidas. Calma lá, não é assim. A imagem é captada pelo satélite e aí sim transmitida. Então, estes satélites, eles ficam... Imagina aquele povo louco por fazer selfie, 24 horas. É o que o satélite faz. Ele passa e fica dando... o tempo inteiro ele está disparando a coleta das imagens, tá? Evidentemente, ele tem uma memória, um data link que armazena aquelas imagens e depois distribui. Só que vamos pensar na lógica. Vocês têm celular. Imagina você ficar com um louco batendo foto o tempo inteiro. Uma hora estoura a tua memória. Então, ele capta, armazena e distribui. Por quê? Como assim, professor? Claro, o satélite não é em qualquer posição do globo terrestre que ele vai ter alcance para a antena para fazer a transmissão, né?
Então, ele tem que ter um buffer de armazenamento, aí depois ele dispara e transmite essas imagens para uma central de processamento de imagens. Ok? Então, é assim que funciona. E aí, por exemplo, o Cybers é China e Brasil. Quem recebe essas imagens é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, o INPE pega essas imagens para poder analisar informações. Exemplo de informações que eu posso coletar nesse tipo de imagem. Mostrou na TV esses tempos atrás, tá? Sobre as queimadas na Amazônia, desmatamento, e até ocorreu uma certa discordância, uma certa, não foi bem assim, não. Pessoal, besteira, tudo besteira. Por quê? Os satélites coletam as imagens, por exemplo, eu tenho imagem lá de 2018, tá? 17 de maio de 2018, beleza. Pego aquela imagem de 2018, comparo com a imagem de 2021, 17 de maio de 2021. Se eu tinha 10 mil metros quadrados de floresta e agora eu tenho 8 mil metros quadrados numa dada região qualquer, ocorreu a perda de 2 mil metros quadrados. Ok? A coleta da informação para a besteira. A informação de sensoriamento é de altíssima precisão, não tem o que questionar. É algo do qual não é incontestável. Ok? Porque podem manipular não sei o quê. Esquece que é outra lenda urbana. Não existe isso de manipular. Tá? Até porque a pessoa pega a imagem, eu concordo, ela pode até dar uma maquiada, uma manipulada, mas se ela fizer isso, cai a cara dela no segundo instante. Por quê? É? Então tá bom, então tá na dúvida? Hoje é dia 17, vamos aguardar amanhã e vamos pegar as imagens do dia 18. Né? Se está faltando 2 mil metros quadrados de floresta, então vamos ver agora se falta 2 mil metros quadrados dia 18. Essa floresta não pode ter saído para passear e voltou. Ela tem que estar ali. Então, eu não acredito que alguém seria burro o suficiente, essa é a palavra, me desculpa, mas seria burrice, de ocultar ou manipular informações do sensoriamento remoto. Então, ocorreu uma polêmica uns 3, 4 meses atrás. Fato, ocorreu, sim, aumento de desmatamento. Não é lenda urbana nem nada. Eu estou falando baseado no quê? Numa técnica de sensoriamento remoto que eu trabalhei, e eu só publiquei 5 artigos internacionais, tá? Trabalhando com sensoriamento remoto. Então, eu sei do que eu estou falando. Não dá para manipular. Foi lá, tirou a foto, né? Coletou, vamos chamar assim, coletou a imagem, para não associar o satélite, o coitado, com uma câmera, porque ele não é uma câmera, né? Coletou a imagem, depois você tem a outra imagem, você compara. Acabou. Não tem. É simples demais esta análise, ok? Então, aqui uma imagem de satélite da América do Sul. Só um exemplo, tá? Então, a radiação eletromagnética é um tipo de onda, energia, já expliquei, e é uma medida de interação da radiação eletromagnética com superfícies dos objetos. Então, cada objeto corresponde a uma determinada reação, vai me dar um determinado comprimento de onda. Dessa forma, eu consigo filtrar estas imagens e eu consigo chegar nesta imagem final. Essa imagem, quando veio, era uma imagem totalmente preta, sem nenhuma informação visível, mas estava toda ela ali. Por isso que ela é processada. Tá? Então, a energia eletromagnética, só para lembrar, ela viaja na velocidade da luz. Então, tipos de resolução. Então, toda imagem de satélite é igual? Não. Eu tenho no espaço que foi lançado a série Cybers.
dos satélites que fazem essa coleta. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na internet, nos nossos amigos Cybers. Vou compartilhar aqui. Essa parte do Cybers não está na apostila, tá? Mas eu acho importante para mostrar para vocês da onde que veio. Ó. Então, aqui, ó, eu estou entrando na página do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E aqui, ó, Cybers 1, 2, 3 e 4. E aí, o Cybers 4A. Olha só. Câmeras imagiadoras. Então, aqui, ó. Câmera multiespectral e pancromática de ampla varredura. Ele tem outra câmera multiespectral, outra câmera, e assim vai. Tá? E aí, faixa de largura da faixa imagiada. Então, ele cobre 95 quilômetros. Então, essa é outra ideia. Lembra do satélite? Conta de preguiçoso, 24 horas, uma vez por dia ele passa. Ok, mas ele passa, mas não é bem assim. Ele não passa no único ponto. Ele cobre uma faixa só de 95 quilômetros de largura. Só 95 é bastante? Não, não é bastante. Porque se eu pegar o Brasil, do Iapoque ao Chuí, a gente sabe que dá o quê? Uns 4.000 quilômetros, pessoal. Eu estou falando de linha reta, tá? O satélite não vai pelas estradas. Linha reta, ok? O que vai acontecer? Eu preciso que ele passe umas 40 vezes para coletar todas as faixas. Então, acontece o quê? Eu não vou ter a repetição do satélite no mesmo ponto continuamente. Tá? Aí é a prova científica de que aqueles filmes que eu vou redirecionar o satélite, não sei o quê, e mostrar o cara lá embaixo é besteira científica. Né? Ficção científica. É divertido para dar risada, para ver, mas não é engenharia, ok? Só para vocês terem isto em mente. Tá aqui, ó, a faixa, a banda. Vamos ver a órbita dele. Olha só a órbita dele. Ele está 628 quilômetros. Tá? Estabilidade do traço do Equador, mais ou menos 5 quilômetros. Intervalo de faixas adjacentes, 3 dias, olha aqui. Repetição do ciclo, a cada 31 dias ele retorna ao ponto inicial. Então tá aqui, ó. Então, é mais uma... É como se... no filme parece que o satélite, o coitado satélite é um drone, né? O drone dá para fazer isso? O drone dá. Mas o drone não vai nessa altura aqui, não. Fica tranquilo que o drone não vai até lá, não. O drone fica bem mais baixo. E tinha uma fotinha 3x4 dele aqui, deixa eu ver. Não, voltando mais uma. Cybers. Tá aqui, ó. Ó, satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, Cybers. Tá aqui o carinha. É esse cara. E aqui, ó, sequência de lançamento, etc, tal. Então, na verdade, o que aconteceu? O 4A é o satélite mais avançado. Então, o satélite foi desenvolvido no Brasil, tá? Nós dominamos a tecnologia de construção de satélite, mas a gente não domina a tecnologia de foguete. A última vez que a gente tentou lançar um foguete em Alcântara, explodiu a base, matou um monte de gente, foi um desastre, uma calamidade, porque a gente perdeu muita gente boa de cabeça, tá? Nós perdemos várias mentes pensantes, várias gente boa, tá? Base de Alcântara. Explosão.
Então, aqui, ó. A ideia era lançar esse cara. E existem teorias da conspiração. Existem teorias da conspiração que acreditam que foi sabotagem, tá? Que a base de Alcântara foi sabotada. Por quê? Por quê? Os americanos lançam da onde os seus foguetes? Eles lançam de Cabo Canaveral, na Flórida, que é mais ao sul. Base de Alcântara, mapa. Então, olha só. Esta é a base de Alcântara. Esta é a nossa amiguinha linha do Equador. Tá? Cabo Canaveral, ela vai estar lá para cima, ó. Tá no, né? Aqui, ó. Aqui eu venho, não está aparecendo nem o coitado do México, vem depois do México. Se a gente pegar aqui, ó, olha só. Ó, Cabo Canaveral está aqui, ó. Alcântara está ali. O que acontece? Esta proximidade com a linha do Equador faz com que o nosso custo de lançamento seja algo em torno de 10 a 20 vezes menor do que lançar um foguete em qualquer outro canto do mundo que não esteja na linha do Equador. Ok? Então, assim, vamos fazer conta de louco. Eu gasto, porque é em quilos, porque é combustível sólido. Eu gasto 100 quilos de combustível para lançar em Alcântara. Ok, qualquer outra parte do mundo, você, né? Por exemplo, lá os americanos, na Flórida, vão gastar 2, 3 mil quilos para lançar a mesma carga que a gente está lançando 100 quilos. Por quê? Questão de localização geográfica. Tá? Então, o potencial da base de Alcântara é monstruoso. Por isso que eu acredito até que a explosão em Alcântara, que matou todo mundo que tinha conhecimento na área de foguetes, pode não ter sido acidente. Existem teorias da conspiração que dizem que não. Mas, enfim, lança o foguete, voltando para a nossa aula. Lança o foguete. Vocês já viram quais os carinhas que fornecem para nós? A família Cybers, 1, 2, 3, 4, e agora o 4A, que é uma evolução do Cybers 4, o 4A. Então, ele faz o quê? O conjunto de câmeras dele capta através da captura de ondas eletromagnéticas, ele capta as imagens, tá? A faixa de largura de operação do satélite, vocês viram ali, 95 quilômetros. A cada 31 dias ele passa e retorna. Então, ele passou hoje em BH, daqui 31 dias ele passa de novo coletando as imagens. E vamos ser bem sinceros, pensando em termos de engenharia, evidentemente que eu não estou pensando, eu quero acompanhar a evolução, que nem a gente vê, tem muito no YouTube, eles mostram uma obra inteira sendo filmada, etc. Não é essa a finalidade do satélite. As imagens do satélite, pessoal, são exatamente assim, ó, tá? São exatamente assim, ó. É isso aqui. Por que isso aqui? Por causa do tipo de filtro de seleção, ó. E aí, até eu chegar, até vou ampliar aqui, ó. Olha só, o tipo de filtro de seleção. Agora a gente tem que falar de uma coisa que vocês até sabem isso de outras formas. Por exemplo, se eu perguntar para o Paulo, qual que é a... Quantos megapixels tem a câmera do teu celular? Tem tanto, professor. Se eu perguntar para a Priscila, ela também vai saber. Para a Helena, também. Ou seja, mas o que é este megapixel? Pessoal, pixel nada mais é que uma unidade visível, ok? Então, eu tenho lá a TV, 4K, 4.000 pixels, ou seja, resolução, tá? Então, quanto maior a resolução,
maior o volume da informação, maior a qualidade e a definição da imagem captada. Ok? Então, a resolução é isso. Eu estou associando a pixel. Quanto maior a quantidade de pixel, maior o volume da imagem. Então, por exemplo, se eu coleto dados de altíssima definição, ok, mas isso vai me ocupar um espaço de memória bastante complicado, né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso buscar esse ponto de equilíbrio, dependendo da aplicação e o que eu quero. Então, a resolução da imagem é assim, ela é definido como que você vai produzir essa imagem, o nível de nitidez. A resolução espacial é o tipo de detalhamento que você vai obter. Então, aqui você tem uma outra coisa que o Google Maps usa. Ele pega duas imagens planas, copia. Alguém parece que está entrando na sala. Vocês estão conseguindo aceitar, pessoal? Sim, está dando para aceitar. Beleza. Maravilha, porque daí eu não preciso me preocupar. Então, a estereoscopia. Qual que é o grande barato da estereoscopia? A estereoscopia nada mais é que você pega dois objetos planos iguais, tá? Ao colocar dois objetos, ou seja, eu peguei essa foto aqui, duas vezes a mesma foto, ó, duas vezes a mesma foto, e eu projeto ela através deste equipamento de estereoscopia, que está o zóio, olha só, um zóio para cada lado do estereoscópio, ele olha aqui e ele projeta uma imagem tridimensional. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, é mais ou menos esta a ideia. Essa é a estereoscopia, olha só. E isso gera a projeção da imagem estereoscópico 3D, estereoscopia 3D. Ele gera a projeção tridimensional. Esse é o truque. É uma ilusão de ótica? É. Então, a fotografia do estereoscópico dá a impressão que você está em 3D, mas não está. Né? Então, você está projetando a mesma imagem, duas vezes ela te gera a sensação de profundidade. Mesma coisa faz esse cara aqui, ó, esse óculos. Mas no cinema, como é que é feito? É feito o seguinte, tá vendo que eu tenho dois filtros aqui, né? Eu tenho uma filmagem, na verdade é a mesma filmagem, eu aplico um filtro azul e depois eu aplico um filtro vermelho. Se você olha sem estereoscópio, esse óculos aqui no cinema, você vê isso aqui meio embaçado, meio esquisito a imagem. Quando você coloca o óculos, você forma as duas imagens. Essa é a ideia. Tá? Então, é este recurso que o Google usa para gerar o 3D, que ele mostra lá. Ô, professor. Então, oi. Pode perguntar. Você falou do negócio de ilusão de ótica aí. Você viu falar na Rua do Amendoim? Não. Não? Ali Não. no Mangabeira, Rua do Amendoim? Não. Ah, tá. O que tem? É porque parece que tá. O carro parece que sobe, né? A rua, né? Tipo assim, parece que sobe a rua. Não conheço. Rua do Amendoim. Depois você pesquisa, viu, Rua do Amendoim, viu? Ô, Jeff, você tem que ir lá, que é ponto turístico de Belo Horizonte, filho. Não é É, possível, né?
É conhecido no mundo inteiro, Jefferson. Eu nunca ouvi falar Rua do Amendoim. Tem Eu estou pessoas colocando aqui. de outros países para ver. Estou colocando aqui, vamos ver. A Rua do Amendoim aqui, ó. Imagem da Rua do Amendoim. Ó, vou compartilhar com vocês a tela. Eu nunca ouvi falar dessa Rua do Amendoim. Ó, estou projetando. Qual que é a Rua do Amendoim? Vocês estão vendo aí, pessoal? Tem que ver um vídeo, pessoal, vai ficar mais fácil. Hã? Um vídeo, é porque, tipo, dá a impressão que o carro tá descendo a rua, né, alguma coisa assim, mas na verdade tá subindo, sei lá como é que é. Aí tô por um vídeo que vai ficar mais fácil. Eu acho que é essa mesmo. Onde fica essa rua, pessoal? Qual bairro? Tinha vídeo aqui, ó. Não fica na Mangabeira também? Perto da Praça do Papa? Ó, vou colocar aqui, ó. Eu vou adiantar aqui só para... Ó, a moça vai entrar dentro do carro. Vamos ver o que acontece. Que coisa doida é essa? O carro tá indo... O carro tá andando? Credo, mas por que... mas por que acontece isso, pessoal? Dá uma impressão que o cara sobe... Aí, professor, tem pessoal de outros países vem aluga o carro para ir nessa rua aí, ó. Pois é, mas o que fisicamente justifica essa Rua do Amendoim? Eu não sei. Olha só. Que doido. É porque a rua da praça, professor, ela é descendo. E aí a gente acha que a outra rua, essa Rua do Amendoim, também está descendo e encontrando com ela. Então, quando você está lá, a sensação é de que ela realmente está descendo sentido da praça. Na realidade, é o contrário. Ela está Então, descendo sentido contrário da praça. Só que é uma ilusão de ótica mesmo. Ó, tá jogando água ali. Que doido, dá a impressão que sobe. Legal. Gostei dessa, pessoal. Obrigado. Então, a estereoscopia é exatamente aí uma Rua do Amendoim. Só que eu coloco duas imagens e o estereoscópio me gera uma outra imagem, que é a imagem, na verdade, em 3D. Né? Isso é o que o Google faz. Quando você está lá no Google Map, ele está usando o truque da estereoscopia com a gente. Interessante, né? Então, resolução espectral é a obtenção simultânea de imagens em múltiplas bandas espectrais. Olha só. Aquilo que eu falei, filtros. Ele usou. Por que isso é importante? Por que isso é interessante? Às vezes eu quero identificar um determinado tipo de informação. Eu consigo filtrar a informação através das bandas espectrais, tá? Aqui ele só está dizendo o que é do Lago Paranoá, em Brasília, né? Mas, por exemplo, eu poderia verificar em relação à umidade do ar, se está mais frio, quente, né? Eu tenho essas opções de sensor,
basta que eu faça a calibragem. Então, imagem focada, aqui, ó, até vou ampliar, na identificação de estradas de terra. Olha só as estradas de terra, olha aqui, ó, uma estradinha aqui. Com o que acontece? Nessa aqui, eu estou na banda visível, eu não consigo ver nada. Aí eu uso uma banda de infravermelho próxima. Opa, olha lá, eu detectei. Então, na verdade, eu só estou variando o quê? O tipo de coleta que eu vou fazer. E aquilo que eu falei, o grande barato está nisso aqui, ó. Tá? Não adianta, não existe milagre. Existe o quê? Ó, 2 bits, imagem de Brasília, 4 bits, 6 bits, 8 bits. Ou seja, quanto maior a quantidade, essas são imagens bem velhas, não se usa mais em bits, tá? Quanto maior a resolução que eu consiga, mais pesada fica a imagem, maior será o nível de detalhamento que a gente vai conseguir. Tá? Então, são coisas muito legais, muito interessantes que a gente pode ir aprendendo. Essa parte de sensoriamento, ela é muito legal. Você ter a ideia, o conceito, a formação. Por quê? Porque você daí vai se deparar com algumas coisas que é até curiosidade. Opa, como é que o Google Map faz, opera, constrói as imagens? Ah, beleza. Mas outras são importantes para o nosso dia a dia, que você vai ter uma noção, uma coisa daquilo que você vai trabalhar, que é assunto da segunda parte da aula, que é o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. O SIG, ele é uma grande sacada, uma grande ideia que o pessoal teve. Nós vamos falar dele na sequência, e o sensoriamento remoto é a principal ferramenta utilizada por ele. A resolução temporal, a frequência da qual é obtida a imagem, a gente viu, ele traz aqui em períodos de tempo durante a sua vida útil. Na verdade, a gente viu lá, a cada 31 dias ele repete o ciclo. Tá? E aqui ele está trazendo imagens do Landsat de uma área agrícola. Então, ele está comparando o que foi feito aqui, ele está dizendo pivôs centrais, parcelamento de terra. Na verdade, vamos ampliar aqui, ó. Na verdade, o que ele está querendo dizer com isso? Tem coisas muito mais interessantes que dá para se observar, né? Então, hoje, nós trabalhamos uma coisa chamada agricultura de precisão. Na aula 4.3, a gente volta a falar dela, do GPS. Mas hoje a gente pode falar de sensoriamento. Assim como eu posso obter áreas devastadas, áreas de cultura, eu posso fazer toda essa análise evolutiva. Por exemplo, eu posso vir aqui, tá? Na internet. Já vou compartilhar com vocês já. E fazer a pesquisa e mostrar para vocês. Tá? Então, está aqui, ó. Então, eu posso colocar lá e colocar assim, ó, área de desmatamento Amazônia. E eu vou colocar 2018. Ok. Imagem. Tá? Então, essas imagens são de satélite. Eu até vou colocar INPE. Daí vai associar o satélite. Então, aqui. Olha só. Aí ele traz aqui, vai trazer a legenda. Vamos entrar aqui para a gente poder ver. Aí, ó. Ó. Não floresta, essa cor. Ó, veja que é meio quadradinho assim. Por quê? Porque são as imagens captadas pelo satélite. Floresta tá no verde e nuvens, detalhe,
Nuvens interferem na coleta? Sim, né? Você, nem toda nuvem ele vai conseguir atravessar. Nuvens fracas e tal, você até consegue atravessar, mas muito pesada, infelizmente, vai interromper. E aqui as áreas de desmatamento. Olha só. Isso aqui tudo área de desmatamento que ocorreram. Tá? Então, eu pego uma imagem desta e agora vamos colocar aqui, ó. Arativo e vamos colocar INPE. Então, tá, ele está trazendo aqui o que foi desmatado, tá colorido em branco. E aí, o que acontece? Aí, eles fizeram um gráfico e etc. Tudo bonitinho. Ó, mas o que me interessa? O que interessa é o seguinte. Eu tenho como atribuir aos pixogramas da imagem, né? O que é verde, o que é amarelo. Beleza. Eu tirei uma foto. 2014. Aí vou lá, tiro outra. 15, 16, 17, 18, 19 e tal. Eu venho tirando na sequência. O que acontece? Eu tenho como acompanhar a evolução do desmatamento. Tá? Então, isso é o que ele nos fornece. E isso aqui é, olha só, INPE. Tá? E é fornecido aqui, deve... Vamos ver. Vamos ver se ele traz a informação do... Ó, olha só. Chefe da divisão de sensoriamento remoto do INPE. Tá? INPE. E chefe de sensoriamento remoto. Então, é para isso que serve o sensoriamento remoto? Não, isso é uma das aplicações. Tá? Uma das aplicações. Eu posso ter muita coisa. Então, a gente acabou de ver uma análise do impacto ambiental. E quais as outras aplicações que eu posso ter? Então, eu posso ter um monte de coisa. Por exemplo, o planejamento urbano. Como a gente vai ver na sequência sobre o SIG, então, através da resolução dessas imagens, eu posso fazer o planejamento urbano. Como assim? Simples assim. Eu pego as imagens de BH e fico monitorando, né? A cada 6 meses, ou a cada 3 meses, isso é definido pela prefeitura, na verdade, através do departamento. E aí, o que acontece? Eu consigo entender e captar a informação. Que informação? Quais as áreas que estão sendo ocupadas de forma irregular? Por exemplo, áreas de encosta, áreas de preservação estão invadindo e entrando nessas áreas? Que a gente sabe que encosta, chuva, deslizamento, gente morrendo, problema para a prefeitura. Isso é uma sequência catastrófica, mas é fato. Então, eu posso monitorar, eu posso acompanhar, eu posso também planejar. A cidade está crescendo para esse lado de cá, para o lado de lá também, mas calma lá, e aqui? Olha, vamos analisar o trânsito aqui, estrangula aqui, ali. Bom, então vamos fazer o quê? Vamos criar soluções para melhorar esse fluxo, para poder não deixar que colapse aquela região. Né? Então, todos esses estudos é possível fazer com sensoriamento remoto. É uma ferramenta extremamente poderosa, é uma ferramenta muito legal. Eu fiz um dos artigos que eu publiquei, eu utilizei o sensoriamento remoto para determinar, para estudar a área e determinar a melhor localização para a implantação de um aeródromo. Eu cruzei as informações das correntes de vento
as isopletas, as famosas isóbaras ou isopletas, com uma imagem de um município de Matinhos, para a construção de um aeródromo. E fiz o projeto. Né? Na verdade, a locação física da pista, que não é uma coisa tão difícil assim. Você tem lá na aeronáutica, tem uma tabela, olha, para ser um aeródromo, não é aeroporto, aeródromo é para aviões de pequeno porte, qual o tamanho mínimo para uma pista? Qual o tamanho ideal? É X a área. Legal. Onde é que eu tenho esta área que eu tenho uma condição legal de visibilidade e de vento? Em tal região, em tal local, eu tenho essa condição. Isso foi um dos artigos que eu publiquei. Um estudo baseado com sensoriamento remoto para determinação de uma pista. Ok? Não é uma coisa complexa. É uma aplicação de sensoriamento remoto, como eu falei. Evidentemente que isso foi há mais de 20 anos atrás, mais ou menos, mais de 20 anos atrás. Então, até então, sensoriamento remoto na época era uma coisa não tão difundida e divulgada como é hoje. Ok? Mas uma das grandes aplicações para isto que nós acabamos de ver em sensoriamento remoto é SIG, Sistemas de Informações ou Sistema de Informação Geográfica, tá? Então, o que é um SIG? Um SIG nada mais é que uma base gráfica da qual contém dados, ok? Uma base gráfica da qual contém dados, isso é um SIG. E aqui eu coloquei o link, deixa eu pegar o link do exemplo de SIG. Peguei aqui, talvez vocês já ouviram falar nessa prefeitura que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Já ouviram falar nessa prefeitura, né? Então, ao entrar, PHMap, mapas, nós temos toda a informação aqui. Portal Geo. Eu consigo abrir aqui. Tá? E aqui nós temos normas e etc. Opa, posso sair daqui, posso ir no BHMap, que vai ter o visualizador, nos mapas. Aí aqui eu tenho os formatos, como é que ele é feito, como é que ele é distribuído. Tem o software, se eu quiser, esse ArcGIS ele é gratuito. Nós temos um visualizador, inclusive. Olha só. Aí aqui, isso é um SIG. Isto é um SIG, tá? Por que isto é um SIG? Eu venho aqui, ele não tem resolução, professor, tá? Mas não é a função dele ter resolução. A função dele é trazer dados. E olha que legal. Eu não sei quem que é, onde mora, não faz pergunta difícil. Eu sei aqui, ó, Rua dos Anfíbios. Tá? Aí ele não não está trazendo nada. Beleza. Eu tenho que trazer aqui o nome da rua, vamos ver. Rua Anfíbios. Número, não sei, vou chutar o número qualquer aí, 250. Vamos ver o que ele vai me dar. Nenhum resultado, tá bom. Vamos tentar 251, número par. Nenhum, que legal. Vamos lá. Tentar a sorte. Também nenhum. Então, aí, como não está me ajudando muito, eu vou fazer o seguinte. Pitágoras.
Vamos colocar da nossa antiga faculdade, Afonso Pena, que ela tem um endereço. Aqui, ó. Avenida Afonso Pena, 1901. Então, aqui é rua, eu vou mudar para avenida. Ah, espera aí, calma lá. Deixa eu fazer uma última tentativa. 231. Me deu o endereço aqui, ó. Tá aqui, ó. E olha o que eu queria. Essa tela devia vir para cá para não incomodar. E olha o que eu queria. Olha só. Eu estou aqui na casa de não sei quem. Tá? Mas olha só, eu tenho dado, eu sei que é o bairro do Bonfim, eu sei o CEP, eu sei as coordenadas UTM, eu sei as coordenadas geográficas e tem inclusive um link no Street View. O que é isso aqui? É um SIG, Sistema de Informação Geográfica. Ou seja, eu tenho um mapa do qual contém informações. Aí, ó, é Afonso Pena, 1901. Então, vou mudar para Avenida Afonso Pena e eu vou colocar 1901. Vamos lá, vamos para Afonso Pena. Tá aqui, ó. Olha lá. E eu tenho o bairro Funcionários. Eu, para mim, que era centro, mas tudo bem. Ó, IPTU, CEP. CEP. Não, CEP ele já deu ali. Mas IPTU, lote, número do quadro, lote, ele não está dando as informações. Evidentemente, por quê? Para proteger as informações dos dados do proprietário aqui, né? As coordenadas ele está dando, ok. Mas se você tiver a matrícula do lote, tudo certinho, você consegue fazer uma pesquisa legal. Você pode, inclusive, medir distâncias, ó. Quanto é que tem essa quadra aqui? Opa, mais um clique. Olha lá, 76,28. Opa, que legal, professor. Então, quer dizer que, por exemplo, eu tenho que ir daqui, eu tenho que ir lá na praça, aqui na praça, do lado de cada praça, que meu ônibus para ali. Então, tá bom. Então, vamos lá. E você vem daqui, não vai passar pela praça, você tem medo da praça no escuro, e vai vir até aqui. Ele te deu, ó, 424 metros. Ou seja, ele está me dando o quê? Informação o quê? Gráfica. Ao mesmo tempo, que ele me dá endereço aproximado, ou seja, ele me dá dados. Eu venho em camadas, olha só, eu posso ver para o que eu quero, o tipo de serviço que eu quero. E ele traz a legenda, aqui não, mas alguns trazem a legenda. Por exemplo, assistente social, quero saber onde é que fica esse negócio aqui. Ele vai trazer para mim. Então, isto é um SIG. Ok? Sistema de Informações Geográficas. Então, essa é a ideia. Então, agora que vocês tiveram uma visão, fica mais fácil da gente entrar no tema e discutir. Então, para que haja um bom planejamento urbano e regional, usam-se essas ferramentas de geoprocessamento. Como é que eu coleto aquelas imagens? Através do meu SIG, através do meu Sistema de Informações Geográficas, eu consigo aquelas imagens, mas as imagens são fornecidas por quem? Por quem? Geralmente, sensoriamento remoto, tá? Então, vocês podem ver que o nível de definição que nós temos ali e o nível que eu tenho ali de informação, ele está mais elaborado do que, por exemplo, o que eu tenho lá no Google Maps. Professor, mas se eu quiser do Google Maps, dá para usar? Pessoal, do Google Maps vocês vão ter altíssima definição e altíssima qualidade e dados prontos. Só que, evidentemente,
o Google Map vai pedir para vocês que vocês paguem. Ok? Ele vai exigir que vocês paguem o que vale o serviço deles. Ou seja, pagando você consegue obter dados profissionais. Certo? Feita essa introdução, pessoal, vamos agora para o nosso intervalo. E após o intervalo, a gente retorna para dar continuidade. Alguma pergunta? Não, a princípio tá ok, né, turma? Priscila. Beleza, então, pessoal. Tranquilo aí. Voltamos após o intervalo. Ok, gente. A gente volta após os comerciais. Ok. Já? Ô, já? Você que tá tomando banho? Ah, tá.
Bom, pessoal, vamos voltar à nossa aula. Pergunto, vocês ficaram com alguma dúvida até então sobre sensoriamento remoto, essa parte de introdutória de SIG? Não, professor, tá tranquilo. Beleza, então. Então, vamos lá. Dar continuidade ao SIG, né? Então, o objetivo principal de um sistema de gerenciamento é fazer o quê? É você utilizar mapas convencionais, como a gente viu ali, da prefeitura, relatórios, arquivos digitais e gráficos, e você agrupar tudo, né? Então, como a gente viu ali, eu clicando em um lote, uma construção, eu consigo obter as informações. Tem um outro lado que não é mencionado na apostila, que o sensoriamento remoto é utilizado com ampla escala, com ampla utilização. Que é o quê? Eu quero, olha só a ideia, a ideia por trás. Eu quero pegar o povo que constrói por conta, por exemplo, ela tem lá um lote, construi uma casa de 50 metros quadrados. E hoje ele mora numa casa de 200 metros. Ele não fez projeto, não passou pela prefeitura, não está nem aí, né? Ah, deixa lá, tô tranquilo. Não gastei com o engenheiro, peguei o pedreiro, o Zé da esquina, que fez para mim. Não vou ter que pagar o quê? Não vou ter que pagar IPTU. Aí o que os caras fazem? Usam e determinam a área do imóvel. E desta forma, eles conseguem calcular o valor do IPTU da obra do sujeito. Ou seja, você tem uma obra de 200 metros, não mais os 50 que está registrado na prefeitura, então você vai pagar sobre os 200 do IPTU, e o detalhe é que a tua obra continua na prefeitura irregular. Ela só passa a ser regular se você fizer o processo de regularização, né? E aí enquadrar ela dentro da norma. Então, são detalhes, pessoal, que a gente tem que ficar atento. Então, a tecnologia ela pode ser usada para diversas finalidades. Ah, professor, isso é ruim? Pessoal, eu discordo. Até que ponto é ruim? Não vou entrar no mérito da questão. Eu acredito que é interessante o que a tecnologia permite. Como ela é utilizada e da que forma que ela é utilizada é outra história, tá? É outra história. O que nos interessa é o que é possível ser feito. Então, a principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é que ele tem essa capacidade de armazenar tanto atributos descritivos como geometrias dos diferentes tipos, como a gente viu no exemplo lá do sistema da prefeitura, tá? Então, aqui ele traz, por exemplo, que o Idrizi, falando do Idrizi, o software que eu trabalhei, né? Mais para frente a gente vai dar uma olhadinha nos softwares, tá? Então, por exemplo, aqui eles estão analisando dados meteorológicos. Então, eu tenho armazenado a imagem da Terra, etc., mas eu posso usar espectros diferentes, filtrar as bandas e associar a informações. Então, esse é o grande barato do SIG. O SIG, ele não é uma coleta de imagens. Ele não coleta as imagens. Ele trabalha associado a um banco de dados linkado às imagens. Tá? Então, essa é a diferença. Então, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, porque ele é importante. E os métodos, assim, e modelos que a gente pode usar para manipulação desses dados pode ser classificados em 3 categorias. Dados convencionais, atributos alfanumérico para descrever objetos. Por exemplo, eu tenho lá a imagem, coletei, eu tenho imagem. Ah, beleza. Como a gente viu lá da topografia, que era os lotes dentro de um condomínio, mas eu posso obter, por exemplo, de um bairro, de uma área da cidade,
com o sensoriamento remoto, como a gente viu ali na prefeitura, naqueles 2 exemplos que a gente olhou rapidinho. O que acontece? E eu posso linkar, somente eu quero colocar lá o nome das ruas e eu quero colocar o número dos lotes. Só essas informações. Ou coordenadas, que era o que tinha lá. Então, isso é um dado convencional, ok? Eu posso ter dados espaciais. Opa, eu posso trazer também informação da área, detalhes, que isso você vai conseguir acessar se você tiver a matrícula e a documentação do lote. Tá? Eu sei o número do lote, quadra, tal. Aí você tem acesso a esse nível de informações. Que ele é prudentemente filtrado, por quê? Imagine você ter todas as informações de quem é o proprietário, todos os dados. A gente sabe que tem gente malvada e gente mal intencionada de monte nesse mundo. Então, você tem que proteger esses dados. Esses dados, você consegue a proteção deles desta forma, tá? Fazendo este bloqueio. Então, e dados pictórios, ou seja, coisas mais chiques, que é armazenar imagens. Por exemplo, eu tenho uma fotografia da obra. Geralmente, quando é essa de atualização de cadastro, para cobrar a diferença de valores de IPTU, a fotografia vai aparecer, tá? Então, a coleta de dados ela é baseada no quê? Na tecnologia pode ser por fotogrametria, que a gente viu na aula passada, o sensoriamento remoto ou levantamento de campo. Ou você pode combinar as informações. Também é possível, né? Imagine que eu tenho cidades mais avançadas no seu departamento de planejamento, e essas cidades mais avançadas, geralmente as capitais estaduais, né? Elas possuem já esses dados e o SIG muito mais atualizados da época que eles usavam fotogrametria. Por exemplo, nos anos 80, eles já foram quando começaram. No 80 seria forçar a amizade. Nos anos 90 e alguma coisa, que começaram a surgir os primeiros SIGs, tá? Final dos anos 90. E nem sempre eu tinha disponível acesso à imagem de satélite. As imagens de satélite eram restritas às universidades. Depois dos anos 2000 e em diante, né, 2000 e alguma coisa, que começaram a ficar um pouco mais popular, tá? Então, eu não tinha esse acesso, mas eu tinha fotogrametria e interpretação. Então, eu tinha como fazer o quê? Criar o meu banco através da fotogrametria e interpretação. Era uma alternativa. Hoje, já não se usa mais. Se emprega o sensoriamento remoto. E cruzar dados de campo era muito comum também nessa época. Hoje os dados de campo já não são tão mais utilizados. Ainda uma outra informação para fazer a ancoragem da base é feita. Como assim, professor? Por exemplo, eu preciso determinar a distância entre pontos, mas eu tenho inclinação. Nós já aprendemos os conceitos de topografia. Levantamento o quê? Planialtimétrico. Então, para realizar esse levantamento planialtimétrico, eu preciso necessariamente, né, saber essa inclinação da qual a imagem do satélite não vai me dar, com essa precisão que eu quero. Então, eu tenho que ir a campo e fazer esse levantamento desta informação para melhorar a qualidade da base. Então, toma cuidado quando vocês veem lá que nós fizemos a medição no mapa e o mapa dizia que dava tanto e tal, etc. Pode ser que aquela informação não seja real, tá? Por quê? Porque, muito provavelmente, a imagem foi planificada, tá? Então, ou seja, eu tenho somente planimetria e não tenho planialtimetria. Isso vai incutir em um erro de análise dos dados. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, por exemplo, eu vou colocar a distância aproximada. Estou fazendo um projeto,
E lá na minha planta de locação eu preciso colocar essa informação. A base vai me dar essa informação? Com certeza. Ah, eu vou ter um certo erro? Vai, mas não é um erro tão significativo que você não possa usar a informação para fazer uma planta de locação, tá? Não é, desculpa, de situação. Não é uma planta, eu estou locando a obra. Toma cuidado. Eu estou situando, dizendo onde é que ela fica. Olha, ela fica a 50, 60 metros daquela rua e fica a 30, 40 metros daquela outra rua. Uma informação que não tem uma relevância em função da sua precisão de dados tão grande, tá? Mas então é possível obter. A outra forma é ir em campo e fazer a medição. Então, essa coleta de dados, né, que a gente acabou de discutir, e aí o método mais comum de aquisição de dados. Também, outra forma de adquirir esses dados é o escaneamento. Ele cita aqui, você escanear os mapas. Na verdade, esse escaneamento não é da forma com que ele está falando ali, tá? Você tem as famosas mesas digitalizadoras, tá? E aí você tem o MacroStation. Eu não estou falando, né? Cuidado para não confundir, né? Microsoft é MacroStation, da Bentley, que é uma empresa australiana de ponta, tá? Nessa área, e ela tem a mesa digitalizadora. Então, você vai percorrendo o seu mapa e digitalizando as informações. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Mesa digitalizadora. Software. Bentley. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha só. Ó. Software CAD 3D, Arquitetura e Engenharia, da Bentley. Então, o que esse software faz? Ele já vem, ele é bem específico mesmo, tá? Ele é bem específico mesmo. Ele vai pegar os dados e digitalizar. E aí ele vai trazer várias informações. Nós vamos olhar nas figuras que dá para a gente ter uma noção melhor. Ele trabalha também com imagens, tá? Ele faz o quê? Ele faz a coleta, ele vai digitalizando. Olha só. Olha só. Ele vai digitalizando. Isso aqui você passa na mesa, o mapinha aberto ou a fotografia, e ele vai coletando todas as informações. Ele vai gerando um arquivo, se eu não me engano, ele trabalha com um formato DGN. Tá? DGN. Então, imagine o seguinte. Eu tenho um mapa velhão. Como assim? Lembra das nossas cartas topográficas do Exército? Eu pego uma daquelas cartas e quero digitalizar. Você tem que percorrer cada linha que está aqui com o mouse. Esse mouse é um mouse que tem uma mira. E você vai conectando. Ó, exatamente como ele está fazendo aqui. Ó. Olha só. Está vendo? Ele vai traçando e coletando as informações. Evidentemente, ele já vai classificando e já criando os layers para separar tudo, todas as informações. Mas é isso que ele faz. Ele faz com mapas, imagens, enfim, com aquilo que você tiver disponível,
você consegue gerar e criar a informação, tá? Então, não é assim, essa digitalização dá uma falsa impressão que você digitalizou e gerou a imagem. Não, não existe almoço grátis. Você tem que fazer todo o pré-processamento e o processamento da imagem. Você não vai conseguir esta informação direta, né? O software não consegue fazer essa leitura. Alguns softwares podem conseguir algo aproximado com aquilo que eles chamam de imagem vetorial raster. Ele faz a rasterização, tá? Mas mesmo assim, a precisão mesmo de imagem você vai conseguir desta forma. Então, é um trabalho que custa caro. Então, a prefeitura, para ter uma tecnologia dessa, toda essa informação cadastral, ela paga caro por isso. Não é algo que ela vai gastar meros trocados, né? Dependendo da cidade, né? Isso custa milhões. Mas, para nós engenheiros, o que nos interessa é usar esta informação. Saber de onde ela veio também faz parte, é interessante. Então, você cria o quê? Um banco de dados geográfico, que é uma coleção, né, de dados referenciados daquele modelo, que representam, trazem as informações. Então, dentro disso, nós vamos ter 6 tipos de modelos diferentes. Então, eu tenho um modelo, por exemplo, irregular de pontos, onde eu estou buscando a temperatura, ou seja, eu não preciso ter uma definição de área, de contornos, opa, aí são as curvas de nível, tipo em polígonos, áreas de solo, e aí eu vou ter a amostragem regular de pontos. Opa, modelo de elevação do terreno. Aqui já ficou um pouco mais interessante para nós a informação. Grade de células, que na verdade pega o correspondente à imagem. Nós vimos na imagem da Amazônia que ela estava quadriculada, tinha espaços. Foi pego grade de células. Ok? E daí nós vamos ter a rede triangular, que também ela é parecida ali com essa área de polígonos. Tá? Então, é só mais ou menos para você terem uma ideia do que está sendo construído. A amostra irregular, as curvas de nível, polígonos, a grade e a rede triangular. Tá? E aí você vai ter, cada uma te dá um nível de informação, né? Desta aqui para esta aqui, eu tenho a menos complexa para mais complexa. Então, o sistema, o SIG, você precisa manipular esses dados. Ele, como eu falei, ele não vem, os dados não vêm de graça. Você tem que processar, agrupar, juntar esses dados. E, basicamente, você vai ter a divisão de 4 áreas específicas. Manutenção e análise dos dados. Como assim? Você vai fazer um pré-processamento dos dados, ou seja, você recebeu as imagens ali. Você vai pré-processar. Você vai, por exemplo, digitalizar, mas né, usando a técnica, uma mesa digitalizador, como a gente viu ali da Bentley, e aí você cria o teu mapa, as tuas regiões, as áreas, as zonas habitáveis ali, e aí você vai fazer o quê? Você vai analisar aqueles dados e vai ver se eles estão de acordo, validar os dados. Como assim validar? Claro, imagina que você pegou alguma coisa meio torta, meio errada, e você está ali com a informação desencontrada. Então, após aquela análise de processamento, mais você tem que ir a campo para fazer essa conferência, para ter certeza de que teus dados estão validados. Tá? Manutenção e análise de atributos descritivos. Então, você tem que... Não basta somente ter a base gráfica, tá tudo certo e tal, os lotes são tudo aqui de acordo, não tem nada errado. Você ainda tem que fazer essa manutenção, você tem que
gerenciar esse teu banco. Porque quando eu faço uma consulta, eu não estou consultando a imagem, como a gente viu lá no exemplo do SIG da Prefeitura de BH. Eu estou consultando uma base de dados. E aquela base de dados tem que retornar as informações pertinentes àquele ponto específico que eu estou pesquisando. Análise integrada de dados espaciais descritivos. Aí eu vou agora classificar, eu vou analisar o que eu tenho de vizinhança, conectividade, eu vou ver se eu não tenho a sobreposição de imagem, se eu não tenho, por exemplo, um terreno, um lote fora do padrão de medida, ou seja, eu estou descendo o nível, eu estou detalhando, até chegar na 4, que é a formação da saída, né? Como é que eu vou apresentar? No caso ali, a gente tem ali os dados todos bastante claros, agrupados num mapa e mais informações associadas àqueles mapas, certo? Então, os principais sistemas de informações. Aí aqui a gente tem o ArcGIS. Até aqui alguma pergunta, pessoal? É um pouco mais teórica essa parte, mas ela é importante para vocês terem a formação, o conhecimento do que é um SIG, o que é sensoriamento remoto, tá? Então, aqui eu vou compartilhar, vou mostrar para vocês o ArcGIS, tá? Aqui está o ArcGIS que vocês viram lá na Prefeitura de BH, ok? Então, aqui ele traz o software ArcGIS que vocês podem utilizar para obter mais informações sobre os mapas da prefeitura, porque ele fornece o link, né, para você buscar, né? Então, dados e mapas, app, ferramenta de desenvolvimento, treinamento, enfim, você tem toda uma estrutura do nosso amigo aqui, ArcGIS, tá? Então, só para mostrar, só a título de curiosidade. Aí, na sequência, eu marquei aqui também o ArcInfo, que é conhecido, o AutoCAD Map, que ele é conhecido também, da Autodesk, e aqui o Idrizi. Professor, voltou a imagem não. Opa! Eu esqueci de compartilhar, obrigado por avisar. Nada. Tá? Então, aqui, o ArcInfo, ok? O ArcInfo. Além do ArcInfo, nós temos o AutoCAD Map. Nós temos daí o Idrizi. Tem o Spring, desenvolvido pelo INPE, também, que é conhecido, assim, nem tanto, mas o Idrizi é um dos mais, sim, famosos. Então, vamos pegar aqui o Idrizi. E esse é outro grande barato, o Idrizi é 0800, tá? Eu quero fazer alguma coisa, algum trabalho e tal, com o Idrizi, ele é 0800. Tá aqui o Idrizi. Ok? Então, Terra 7, monitoramento geoespacial e sistemas de modelagem. Daí aqui tem todas as novidades da versão sobre ele. Tem tudo aqui, Aí ele traz, em camadas. Observem, 3 tipos de filtros diferentes. Aqui eu tenho outros tipos de filtro, aqui outros tipos de filtro. Tá aqui. Esse é o Idrizi que eu trabalhava. E eu não sei se ele tem em português hoje, tá, pessoal? Então, dito isto, aqui uma imagem de satélite. Por exemplo, o cara da apostila
resolveu dar uma canja para a gente, mas olha de quem que ele pegou a imagem, de quem? Do Google Earth. Google Earth, ok? Tá lá, região sul de BH, Mangabeiras. Ele está mostrando ali o Mangabeiras. Eu não localizei direito onde é que é isso, não, tá? Eu já olhei essa imagem e tal, mas... É lá na Rua do Amendoim, professor, que a gente falou. É lá na Rua do Amendoim? É. Pois é. Então tá aí, ó. Na Rua do Amendoim. Então, aí a pergunta que ele faz aqui é o seguinte: qual seria a melhor ferramenta que você poderia fazer uso para analisar tais parâmetros? Ou seja, eu quero analisar esta região aqui. Daí um sistema de sensoriamento remoto e ferramentas de geoprocessamento para analisar a forma integrada do avanço urbano nessa região. Eu poderia usar, como eu falei, o quê? Opa, estão avançando nas encostas, estão fazendo coisa errada? Então, a gente poderia verificar com o sensoriamento remoto? Poderia. Seria uma possibilidade de aplicação. Tá? E, através da imagem acima, você poderia analisar o avanço urbano sobre a área de preservação permanente, áreas de novas construções, ruas e avenidas, parques, escolas e áreas comerciais. Ok? Dúvidas, pessoal? Não, Jefferson. A minha intenção, na verdade, a gente acabou ficando com uma única aula, então eu vou parar a gravação, tá? A minha intenção